Pois é, nós estamos aqui falando de obesidade. E obesidade tem tudo a ver com a alimentação. Porque ninguém se torna obeso sem comer. Não tem jeito. É até engraçado, algumas pessoas falam, mas eu não como nada, estou engordando. É impossível, ninguém incha do nada. E olha, nós temos que ver o que comemos. O problema nem tanto é a quantidade da comida, mas é a quantidade associada à qualidade da comida, do alimento. E para falar sobre isso, nós temos aqui hoje a Alice, que é nutricionista, Alice Carvalhais, que vai nos dar informações técnicas dessa área tão importante que é a área da alimentação associada à obesidade. Alice, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por ter vindo, viu? E espero que você possa me ajudar, porque quando eu digo me ajudar, se você está me ajudando, está ajudando todo mundo que está em casa. Porque hoje a alimentação é algo que tem incomodado a todos. Porque a alimentação tem refletido na saúde das pessoas. E os dados da pesquisa têm demonstrado que a obesidade tem aumentado, né? Isso vocês, nutricionistas, também têm identificado no dia a dia dos consultórios, dos atendimentos que vocês têm feito? Sim, antigamente as pessoas procuravam um consultório mais por causa de um sobrepeso, um leve aumento de peso. Hoje, realmente, os obesos estão começando a tomar um espaço maior. Uhum. E é interessante, porque eu fico pensando, quando começa isso? Eu lembro que quando eu era bem pequeno, né, eu era doido para engordar, porque eu sempre fui magrelinho, muito magrelo. Uhum. E eu lembro que a gente tomava tanto de coisa, suplemento alimentar, vitamina, né? Agora que a gente está adulto, a gente fica doido para engordar, para emagrecer, né? Mas o que eu percebo é que muitas pessoas começam a engordar na infância, não é? Aquela criança que é bochechuda, gordinha, a obesidade está ligada à alimentação na infância ou não? É um fator que está dissociado dessa faixa etária? Sim, a obesidade está ligada à infância, sim. Inclusive é um mito achar que a criança fofinha é uma criança saudável, né? Muitas mães acham que porque a criança está gordinha, que ela tem todos os nutrientes garantidos, e nem sempre. Tem pesquisas que mostram que 50% das crianças que foram gordinhas até os 6 meses, e 80% das crianças que foram gordinhas até os 5 anos permanecem obesas ou acabam sendo obesas mais para frente. Eu com certeza, todos nós, quem está em casa também, deve lembrar daquela criança que tem as dobrinhas na perna, que é tão gostoso de apertar, né, de vontade de morder, né? Então, nem sempre essa dobrinha na perna é sinal de saúde, né? Nem sempre. Essa dobrinha na perna pode ser sinal, inclusive, de sérios problemas mais para frente. Porque eu fico pensando, se a criança se alimenta, vamos pensar, até os 6 meses, se ela se alimenta só do leite materno, a chance de obesidade não existe. É bem menor, porque a criança, o leite materno tem todos os nutrientes que ela precisa. Enquanto ela está mamando, ela aprende o que é saciar. Porque a mamada é ela que define o tanto que ela vai mamar, o tanto que não vai. Já na mamadeira não é assim. Então, realmente, a criança que amamenta, ela tem riscos menores de desenvolver a obesidade. Mas eu sei de famílias que acabam preocupadas, aí tá chorando é fome. E aí o intervalo das mamadas, que muitas vezes não é normalmente, não somente no leite materno, mas aí começa com um adicional de um leite ou de origem animal, ou um leite enlatado, não sei, e começa a diminuir o intervalo. O controle é da criança ou é dos pais? Eu queria entender isso. Assim, a fome, existe um padrão de fome para a criança? A partir do momento que começa a acrescentar essas farinhas no leite, que acaba aquela amamentação exclusiva, que é o ideal até 6 meses, aí é que a criança começa a ter o sobrepeso, porque começa a associar outros tipos de alimentos, né? E aí é que começa, porque a mãe às vezes liga muito a alimentação ao carinho. Então a criança começa a chorar, vai lá e coloca a mamadeira na boca. E aí já começa o erro. Por quê? Porque a criança começa a ligar, toda vez que ela está triste tem mamadeira, quando ela está feliz demais tem mamadeira. E aí começa aqueles distúrbios que as pessoas têm de ansiedade. Por que hoje os adultos, né, quando estão tristes, eles querem comer? Porque na infância, muitas vezes, na hora que chorava, vinha mamadeira. E a lembrança que ele tem é essa. Ela associa. Isso. Então, e eu fico pensando, logo essa criança, ela começa a receber não somente a mamadeira, mas começa a receber o tipo de alimentação. E eu fico pensando nesses alimentos, ou sobretudo bebidas, né? Como refrigerantes. Existe uma idade para começar a tomar refrigerante ou hora nenhuma?
Como é que é isso? Esse alimento gera obesidade numa criança? Sim, gera obesidade. O ideal é que a mãe não coloque açúcar na mamadeira da criança desde cedo, para que ela acostume com o sabor do alimento e não com o açúcar. O problema de inserir esses alimentos, chega uma hora que a criança ela vai acabar consumindo esses alimentos, porque vai entrar na escolinha, vai ver outras crianças e não tem mais como negar. Não é que tenha uma idade. O ideal é atrasar o máximo possível. Uhum. Você falou de vai para a escolinha, né, e ver outras crianças. Eu trabalhei numa escola como diretor, onde não havia questão do lanche. O lanche era a escola que oferecia, fazia parte da mensalidade escolar. Mas nem todas as escolas têm condição de fazer isso. Então, pensando numa escola normal, que a mamãe tem que fazer o lanche para a criança, né? Temos várias mamães e papais e vovôs e vovós em casa, e algumas crianças também que talvez não gostem do que você vai falar. Mas, pensando na saúde dessa criança, que tipo de alimento, que tipo de lanche você sugeriria, Alice, como nutricionista? É simples, basta a gente lembrar como que eram os lanches que a gente levava há mais tempo atrás. Por exemplo, na minha infância, não existia tanto suco industrializado, né? A gente levava era o que? Era o suco natural mesmo, tinha as garrafinhas térmicas, geralmente levava um biscoitinho, nem sempre tinha biscoito recheado, porque não era um costume. E é isso, é a alimentação normal, o que ela lancharia em casa, ela coloca dentro da merendeira. E como eu trabalho com escolas, houve uma portaria do governo estadual há alguns meses determinando ou limitando o tipo de alimentos vendidos nas escolas, frituras, salgadinhos, isso está proibido. Como os nutricionistas viram isso? Vocês participaram, pressionaram para que isso acontecesse? Com certeza, foi uma excelente ideia, porque os hábitos, principalmente dentro da escola, eles formam os hábitos da criança. Né? Quantas crianças em casa ela não toma, por exemplo, gelatina de limão de jeito nenhum, mas na escola ela vai tomar, porque está ali perto dos amigos. Então ali acaba que ajuda a influenciar nos hábitos futuros dela. Então, com certeza, foi uma excelente iniciativa. E o paladar da criança? Pensando na questão da obesidade, né? O paladar, há um momento em que esse paladar pode ser despertado, porque você falou da questão do açúcar, por exemplo. Você falou que preferencialmente não dá açúcar, como é que é? Não colocar açúcar, assim, o tanto que puder evitar as guloseimas e o açúcar em mamadeira, é o ideal. A criança consegue sobreviver, então? Perfeitamente. Açúcar, na verdade, é algo que a gente coloca para dar sabor, mas a gente não precisa de açúcar para sobreviver. Mas então, eu tenho uma dúvida. Eu não sei quem em casa aqui gosta de jiló. Talvez 0,5% goste de jiló. Mas eu conheço gente que gosta de jiló. Meu pai ama jiló. Jiló com arroz. Agora, se meu pai gosta de jiló, porque deve ter um sabor. Como é que fazer para despertar o paladar das crianças para jiló, para quiabo, para abobrinha? Por exemplo, jiló, eu confesso que eu nem sei o sabor. Raramente eu como jiló. Mas eu lembro que abobrinha, quiabo, essas coisas que muitos não gostam, eu gosto. Mas a questão é despertar. Como é fazer para despertar o paladar da criança para esse tipo de alimento? Bom, a primeira coisa é provar. A criança ela só vai saber se ela gosta do alimento quando ela prova. E um problema sério que os pais fazem é misturar o alimento todo. Então coloca o prato, mistura o arroz com o feijão, com a salada, e aí a criança ela nunca vai saber o que é o que ali. Ela precisa conhecer o sabor dos alimentos para saber se ela vai querer ou não. Muitos alimentos a gente tem que provar várias vezes para adaptar com ele. Nem sempre a gente ama na primeira vez, mas acaba adaptando. Né? A gente vê que crianças, hoje a maioria dos adultos conseguem comer os vegetais e a maioria das crianças não comem. Mas por quê? Porque foi ele, todo dia alguém tentou, deu um pouquinho até que ela se convenceu e às vezes eles até comem por prazer mesmo, porque realmente gostam do alimento. Mais pra frente vai adaptando. Então a ideia é insistir, pelo menos 7 vezes, repetir aquele alimento. E respeitar também, tem criança que não gosta. Porque tem muitos pais que se eles gostam, eles dão para a criança. Sim. Se eles não gostam, eles não dão para a criança. Então o pai que tem alimentação errada, ele acaba influenciando a alimentação infantil. E você disse que os pais têm que ter a mão certa, né? A hora de colocar também não pode ficar forçando, não é isso? Exatamente, respeitar, né, sempre o limite da criança, porque ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas então talvez oferecer, né? Porque muitas vezes há preguiça dos pais, né? Tem pai que tem preguiça. Na maioria das vezes as crianças que têm maus hábitos vêm dos pais. Né? Os pais querem exigir coisas que eles não fazem, eles não são o exemplo. Então fica difícil. E essa história de prato colorido, é verdade mesmo que o prato tem que ser colorido? É verdade, sim. Cada cor representa um nutriente diferente. Então, quanto mais colorido está o prato, maior o mix de nutrientes. Então, mais completa vai ser aquela refeição. E criança pode usar adoçante ou não? Adoçante é só para adulto?
O ideal é que a criança não use adoçante. Existem algumas pesquisas que existem controvérsias a respeito delas. Então, ainda não está definido se pode ou não. Por via das dúvidas, é melhor evitar. Somente se no caso de diabetes, se a criança realmente precisar usar o adoçante, sim. Se não precisar, é melhor tirar a caloria dos alimentos em outras coisas. Por exemplo, reduzir a gordura, né? E a quantidade dos alimentos, é melhor. E fome? Fome é psicológica mesmo ou ela é, vamos dizer, orgânica? Quer dizer, sentir fome. Porque parece que nós somos leigos, nós somos nutricionistas, a gente não entende muito bem. Do desejo de comer, sabe aquela coisa assim, ai, minha boca encheu de água. Isso é fome? Como é que é? A fome é algo só da psique ou é do físico mesmo, assim, do estômago? Como é que é isso? A fome é orgânica, a vontade de comer ela é psicológica. Ah, tá. A fome é quando a gente está precisando de nutrientes. Então, a gente come, é uma forma do corpo avisar, olha, está faltando meu combustível, a minha energia está acabando, repõe. Isso é fome. Agora, vontade de comer é aquilo que vem, às vezes, da ansiedade, né? Ou até mesmo porque apareceu alguma coisa que você gosta e aí você vai lá e come. Está lá o estímulo, então... Que vai pelo estímulo, né? Na verdade, metade da alimentação das pessoas é por vontade de comer. A outra metade é fome. Ninguém engorda porque sente excesso de fome. É muito difícil. Claro que existem alguns casos de pessoas que sentem mais fome, mas raramente as pessoas engordam por causa de fome. Na verdade, o que faz a pessoa engordar são os excessos e principalmente a qualidade do que ela come. Agora, eu já ouvi, aí eu quero retomar o que eu falei no bloco passado sobre a fome oculta. Eu já ouvi falar de dor de fome e de fome oculta. Dor de fome, quando eu ouvi falar, foi até uma médica que mencionou, que algumas pessoas sentem fome mesmo, sentir dor de precisar de comer. Uhum. E a fome oculta, tem a ver com isso ou não? Tem nada a ver? Não, a fome oculta, na verdade, é assim. A pessoa, ela pode ter acabado de comer, mas se ela comeu um alimento que não tem os nutrientes que ela precisa, ela não sente mais a necessidade de comer, mas o corpo dela continua com fome. O corpo dela, ele solicitou determinados nutrientes. E aí ela comeu um alimento que a gente chama de caloria vazia. É aquele alimento que ele tem energia, mas não tem o restante, que são as vitaminas e os minerais. Isso é um caso das guloseimas. É por isso que a gente vê tantas pessoas que têm uma condição financeira bem humilde, bem simples, e que às vezes são gordinhos. Não é porque ele come demais, ele às vezes nem tem acesso a tantas comidas assim, mas ele come tão errado que ele consegue aumentar a energia, então ele vai depositar aquilo ali como gordura, mas ele consegue ser gordinho e desnutrido, porque ele consegue ter excesso de peso, não sentir fome, mas o corpo dele está carente. O corpo dele continua precisando desses nutrientes. E me parece que essa questão da obesidade também tem um aspecto ético muito, muito sério, né? Porque, via de regra, uma pessoa obesa demonstra um descontrole com relação à alimentação. E a Bíblia deixa claro para os cristãos que eles têm que ter domínio próprio. E eu conheço muitos cristãos, muitas cristãs, que se sentem até culpados com isso, né? Porque não conseguem pôr não vou dizer freio, mas um controle na língua, né? na boca, né? Como cristã e nutricionista, você tem alguma dica para quem é cristão em casa, que não quer cair no pecado da gula, não quer comer demais? O que você poderia dar de sugestão? Bom, na verdade, a pessoa que tem essa compulsão, ela precisa de um acompanhamento. É complicado a pessoa sozinha conseguir fazer isso, porque nesse acompanhamento o que ela vai aprender? Ela vai aprender os horários, ela vai aprender as quantidades, ela vai ver que se ela não ficar muito tempo com fome, ela não vai precisar comer tanto quanto ela comia. E outra coisa que a gente sempre orienta... Sem querer te atrapalhar, mas então aquele negócio de comer de duas ou três? 3 em 3 horas. Aquela barrinha de cereal, aquela fruta... Isso, é verdade. Porque quando você vai para a comida maior, você vai com menos fome, né? O ideal é fazer as 3 principais refeições e o restante, entre essas principais refeições, colocar pequenas refeições, que seria, aí entra a barrinha de cereal, um iogurte, uma fruta, é aí que entra. E o que acontece? Essas pequenas refeições, elas servem para manter o nível de glicose estável e para não deixar a pessoa com tanta fome para a próxima refeição. Tá, entendo. Então, isso acaba ajudando. E aí é uma maneira da pessoa até ter o domínio próprio que ela precisa, né? Ela não vai se sentir tão culpada, né, de procurar alimentos, porque as pessoas acabam se sentindo muito mal, né? Sim, quando excede, as pessoas se sentem mal porque elas sabem que não deveriam ter feito isso. Principalmente quando a pessoa já está acima do peso ou quando ela vem excedendo há um tempo. Ela realmente fica com essa consciência pesada. E o pior é que a compulsão por comida,
é uma prática ainda socialmente aceita, né? A pessoa que tem compulsão por álcool, por drogas, a sociedade condena. Por comida, não, parece que a pessoa até incentiva. Come mais, né? Em vez de ajudar as pessoas. Né? É porque as drogas, né, as bebidas, elas mostram de uma forma mais clara o mal que elas causam. O alimento não. Sempre tem aquela desculpa, ele faz isso, mas ele tem tal vantagem. Então, ele é muito divulgado e gera muito lucro também. Então, incentivam. Alice, obrigado, viu? Tenho certeza que não só eu, mas o pessoal que está em casa também foi muito abençoado pelo que você nos orientou aqui. Eu tenho certeza que nós vamos mudar alguns dos nossos hábitos alimentares para que tenhamos saúde. Afinal das contas, nosso corpo, diz a Bíblia, é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do templo do Espírito. Né? Temos que ter saúde, porque em nós habita o nosso Deus.